Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. É um prazer enorme tê-los conosco aqui hoje para falarmos de um assunto tão interessante, tão caro para nós. Para falarmos sobre este assunto, arquitetura e um novo olhar para a cidade do futuro, nós convidamos a arquiteta Márcia Rodrigues, que já está conosco para a nossa live. Vamos receber então a nossa querida amiga. Olá, Márcia. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal da Imobiliária 10. Obrigado pela tua presença. Prazer enorme estar contigo aqui, Márcia. Tá falando diretamente da cidade da Terra do Doce, Pelotas, né? Exatamente, diretamente de Pelotas. Que legal, bom te ter aqui. A Márcia foi nossa colega no MBA, nós fizemos na Fundação, na FGV. Aliás, o Jefferson daqui a pouco está conosco aqui, Márcia, ele ficou muito faceiro, porque tu nos ajudou muito nos trabalhos lá, né? Não, igualmente, né? Igualmente, foi recíproca a ajuda. Ah, que bom te ter aqui, Márcia. Olha só, o nosso assunto hoje é um assunto muito caro, né? Um assunto muito especial, a arquitetura e um novo olhar para a cidade do futuro. Nós temos pano para manga e tem muito assunto pela frente, tá? Antes de mais nada, Márcia, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque uma hora passa voando. A gente tem feito lives toda semana, nós fazemos às quartas, e nós optamos por pedido de muitos dos nossos colegas, nossos clientes, para mudarmos para as quintas-feiras, né? E tem sido um sucesso absurdo essas lives, a gente tem tido muitas mensagens sobre os temas, enfim, sugestão de tema. E o tema arquitetura foi uma sugestão também de um cliente nosso. E nós te convidamos para falar sobre esse tema muito especial e tem muita coisa para a gente falar. Mas antes exatamente de falarmos sobre o tema, eu queria ouvir um pouco de ti. Quem é a Márcia Rodrigues? Fala para nós. Bom, primeiro eu quero agradecer, realmente foi uma honra receber esse convite. O MBA, quando a gente entra, a gente tem uma expectativa de que vai aprender tanto com os colegas quanto os professores, e fazer esse curso contigo foi um exemplo disso. Aprendi tanto contigo quanto com eles. E dar os parabéns e parabenizar, prestar minha homenagem, que hoje é dia dos professores, né? Então, Verdade, pessoas com quem a gente aprendeu tanto e com quem, sem eles, talvez a gente não tivesse metade do repertório que a gente tem hoje para estar aqui conversando. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, E Márcia, por favor. Não, fala, conta aí. Não, eu queria ouvir de ti um pouco. O que tu faz, Márcia? Arquiteta e urbanista, conta um pouco da tua história e, de fato, quem é a Márcia para nós aqui. Então, bom, eu sou de Bagé, vim estudar em Pelotas, na Universidade Federal, fiz arquitetura e urbanismo, me formei há 8, quase 9 anos, e comecei a atuar no mercado, num escritório que desenvolvia projetos para empreendimentos imobiliários. Depois passou a atuar como loteador e incorporador, e eu participei de todos os projetos, dessas evoluções, dessa mudança. Até que chegou o momento de eu criar minha própria empresa, começar a desenvolver os projetos, enfim, e eu criei a GRIS 127 Arquitetura. A GRIS hoje atua principalmente, a principal demanda da GRIS é desenvolver projetos para o mercado imobiliário, empreendimentos comerciais e residenciais. E, claro, a gente não abre mão do cliente final, porque, afinal, é o que nos dá embasamento para desenvolver projetos para incorporação, para venda, para terceiros, enfim. E é sempre uma experiência, embora sejam dois modos de projetar totalmente diferentes, trabalhar para uma empresa e trabalhar para o consumidor final, mas a gente aprende tanto com um quanto com o outro e aplica, então a gente faz questão de fazer isso, de não abrir mão. E também de obras, a gente desenvolve e faz gestão de algumas obras específicas, que não são foco do escritório, mas a gente também faz questão de se manter ativo nessa parte do mercado imobiliário, nessa parte da construção, justamente porque é de fundamental importância, né? Esse chão de obra é de fundamental importância para qualificar os projetos. Não, sem dúvida. Então, basicamente é isso. E a arquitetura, enfim, é boa parte de quem a gente é, né? O arquiteto realmente é arquiteto, né?
Não é só a profissão que fica lá, eu sou, sei lá, qualquer coisa durante 8 horas. Não, arquiteto em tempo integral faz parte da personalidade da gente, então sou arquiteta mesmo. Que legal, que bom, que bom. E Márcia, só lembrando aqui também, eu quero ser signatário da tua lembrança, hoje é dia dos professores, um abraço em todos os professores, parabéns a todos eles, que é, sem sombra de dúvidas, um ofício dos mais incríveis, né? Ser professor é ter paciência, é ter dedicação, enfim. Professor tem um lugarzinho dele especial lá no céu. E não só em homenagem ao dia do professor, eu estou de rosa aqui em homenagem também ao Outubro Rosa, né? Então já vim fazendo essa homenagem às mulheres, enfim, ao Outubro Rosa. Marcia, olha só, já que a gente está falando de professor, eu queria te fazer uma pergunta, então. Vamos lá. Por que arquitetura e urbanismo, então? Por que tu não foi ser professora, por exemplo? Por que não fez direito? Por que tu não fez engenharia civil? Por que arquitetura e urbanismo? Fala um pouco mais sobre esse assunto. E essa pergunta faz muito sentido, porque não professora, porque realmente eu venho de uma família de professores. Mas a arquitetura e urbanismo, bom, eu decidi com 8 anos que eu queria ser arquiteta. Tá? Confesso que eu não lembro qual era a minha motivação aos 8 anos, claramente, tá? Mas conforme eu fui crescendo, eu sempre pensava muito no espaço e desenvolvia as plantas e ficava imaginando como é que seriam, e as cidades e maquetes, etc. Então eu fazia isso, talvez no início como brincadeira, e depois passou a ser um interesse mais profundo. E conforme eu fui amadurecendo, quando chegou o momento de decidir realmente, o que eu vou fazer da vida, eu tinha que preencher lá no vestibular, qual era o curso que eu ia prestar, sabe? E eu parei e pensei nisso, realmente, e o que eu me interessava também é o comportamento, entender as pessoas, como elas interagiam e tal. Pensei em fazer psicanálise por um breve momento, psiquiatria, etc. Bastou um vídeo de autópsia para eu desistir e realmente me dar conta que a arquitetura me proporcionava as duas coisas, o pensar o espaço e entender o comportamento das pessoas. Então, me fez decidir por essa profissão e seguir nesse caminho até hoje. Que legal, mas antes de mais nada, eu só queria fazer menção nas pessoas que estão conosco aqui nessa live, a Cleusa, a Cris, a Mariana, a Karen, enfim, obrigado pela presença de todos. Estamos todos aqui conversando com a Márcia Rodrigues, arquiteta e urbanista. Já que tu falou que tu gosta tanto de arquitetura, eu estava pensando numa pergunta para ti. Aí eu estava imaginando, eu vou dar uma de Abu Janra aqui, né? E aí eu estava lendo uma das frases de uma famosa arquiteta inglesa chamada Norman Foster, tu deve conhecê-la, né? Deve ter feito parte da literatura na faculdade, e ela dizia o seguinte, olha só o que ela dizia: a arquitetura é uma expressão de valores. A forma como construímos, ela é um reflexo de como vivemos. Olha que profundo, né, Márcia? A forma como construímos é um reflexo de como nós vivemos. O que ela de fato quis dizer com isso? O que a Norma quis dizer com o reflexo de como vivemos? Então, é um dos principais arquitetos, enfim, da contemporaneidade, enfim, dos últimos 50 anos, talvez. E, assim, eu não sei te dizer o que ele quis dizer, tá? Porque, né, não vou colocar palavras, mas uma possível interpretação, e é verdade, a arquitetura não é por acaso que a gente pode estudar a história através da evolução das cidades, através da evolução das construções, ela representa realmente os princípios, os valores de um momento da sociedade e de um percorrer na história dessa sociedade. E, principalmente, ela representa o quanto como a sociedade trata com as pessoas, como trata com o público e qual é a relação entre esse público e o privado, qual é o respeito que existe e como trata as pessoas que tiram partido, que usam e que vivem esses espaços. Então, é uma verdade o que ele disse e realmente é muito importante a gente não esquecer.
Que legal, né? Quando eu li eu li várias frases, várias mensagens, e essa foi a que mais me chamou a atenção. E tem alguns aspectos da arquitetura que nós não nos preocupamos, né? Nós não, passa batido, ou seja, a arquitetura, a arquitetura e o urbanismo, ela tem a ver com o desenvolvimento da cidade, por exemplo, com mobilidade urbana. Eu vou querer te fazer depois uma pergunta especificamente sobre esse assunto. Mas a arquitetura, ela está no nosso dia a dia, está dentro da nossa casa, né? O tamanho da nossa mesa, as dimensões que nós temos em casa. E nesse diapasão, nesse viés, então, Márcia, quando eu fui estudar um pouco mais a arquitetura, embora eu tendo passado, já estou há 20 anos no mercado imobiliário, então tu acaba conhecendo um pouco de cada pedaço da engenharia, da arquitetura. Minha área é direito, mas enfim. Eu fui perceber que a arquitetura, ela tem muito a ver com construção, ela tem muito a ver com planejamento, né? Então ela é feita por uma determinada época, por um determinado lugar, ela tem a ver com sentido, né? Ela tem um sentido nas nossas vidas e uma conexão com o lugar. Então, aproveitando essa reflexão, eu queria te perguntar o seguinte, na tua opinião, tem sentido a arquitetura nos dias de hoje, a arquitetura odierna, por exemplo, qual é o sentido dela? E se ela realmente tem sentido e tem que fazer sentido com a cidade, por exemplo, e com o indivíduo, ou seja, com nós? Sim, tem total sentido no dia de hoje, segue tendo, tá? Muito sentido. E embora a arquitetura seja uma expressão de uma época, de um tempo, de um momento, eu acredito numa arquitetura atemporal também, cada vez mais uma arquitetura atemporal que acompanhe a evolução das cidades, que se modifique, que tenha flexibilidade para evoluir. E sim, a relação entre a arquitetura, o pensar a cidade, também tem a ver com o construído, com pensar no construído, como se vai construir, para garantir que as cidades tenham qualidade no futuro. Então, a arquitetura e o urbanismo não tem muito como segregar uma coisa da outra, porque eles estão encadeados, ambos estão encadeados. E tem muito sentido, sim, a arquitetura ela pensa a escala do morar e a cidade pensa a escala da vida urbana. Então faz muito sentido cada vez mais, a gente está cada vez mais atento para essas necessidades e são realmente muito importantes, embora às vezes a gente não se dê conta disso. Interessante, né? Então a arquitetura tem a ver com a praça, tem a ver com o indivíduo, tem a ver com as pessoas. E nós nunca pensamos por esse viés, né? A gente imagina o arquiteto como aquele que está numa prancha desenhando, fazendo uma casa, uma decoração, e esquece-se, portanto, que a arquitetura é muito maior do que tudo isso, né? Tem até um autor que dizia que a arquitetura é uma arte em escala maior, por exemplo. Eu li um artigo que dizia, a arquitetura é olha que coisa linda, que palavra maravilhosa, né? E é verdade que... Márcia? Não, a arquitetura, ela tem uma função, ela tem um objetivo funcional, né? Que é nos acolher, nos abrigar, etc. Mas quando executada com excelência, ela realmente se torna uma arte, Luciano. Sim. Pode virar a ser arte. Então, eu consigo desassociar, então, Márcia, a arquitetura das questões de mobilidade urbana, de planejamento urbano, por exemplo? Eu consigo desconectar isso? Não, porque a arquitetura influi nesses aspectos. Ela pode contribuir para a mobilidade urbana numa escala micro e escala. Quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, a gente está falando, a escala da arquitetura é a micro, a escala do privado. E a escala do urbanismo é a escala macro, a escala do público. E eles têm total relação. O micro influenciona no macro e o macro no micro, e nos provém essa cidade como a gente conhece hoje, a interação dessas duas escalas, conforme a cidade como a gente vê hoje, e são critérios e parâmetros para a qualidade das cidades que a gente tem e que a gente vive. Isso tem muito a ver com a qualidade de vida, né? Muito a ver com a qualidade de vida. Aliás, tu está sendo muito elogiada aqui nos comentários. Estava olhando os comentários aqui, ó. Tem muitas pessoas te elogiando aqui. Obrigado pela presença de todos. Nós estamos numa live de Porto Alegre a Pelotas, falando diretamente com Márcia Rodrigues, arquiteta e urbanista, sócia da GRIS 127, né? 127, GRIS 127. E a Márcia foi nossa colega no
no MBA, fizemos um MBA juntos na fundação, né? Gestão da construção civil, aprendemos muito, discutimos muitos assuntos interessantes em todas as áreas da gestão da construção civil, né? E, Márcia, é interessante isso. Então, eu vou nessa ideia de novo aqui, da mobilidade urbana, porque esse tema para mim é muito caro, eu gosto muito desse tema, né? Eu gosto de olhar as coisas de uma forma mais macro, né? E a cidade do futuro é uma cidade, as cidades cosmopolitas, por exemplo, se eu for olhar para Londres, se eu for olhar para Hong Kong, se eu for olhar para a própria Nova York, são cidades tão densificadas, são cidades tão grandes que o PIB que essas cidades produzem dentro dos seus portões é um PIB maior do que muitos países do mundo. Imagina o que transita dentro daquela cidade. Imagina, São Paulo também é uma metrópole absurdamente grande, com uma miscigenação incrível, né? E são cidades que têm que ser feitas para funcionar, elas têm que ser funcionais. E aí eu vou tocar num tema que é um dos piores, eu acho que não é esse o termo, desculpe, mas é um dos temas mais caros na atualidade hoje para as cidades, que é a mobilidade urbana. Nós temos um mega desafio nas grandes cidades, né? Porto Alegre, eu acho que a gente não vive isso ainda, Porto Alegre tem uma grande preocupação com a mobilidade, mas São Paulo já está vendo isso, grandes cidades, não sei como é que está Pelotas acerca desse assunto, mas é trânsito, né? É poluição e é barulho. E na tua opinião, Márcia, de que forma a arquitetura pode contribuir para essas questões de mobilidade urbana para as cidades do futuro, por exemplo? Aonde tu atua? Onde a arquitetura ela pode ajudar essas cidades que vão crescer absurdamente? Depois eu quero falar sobre números. Bom, como eu disse, né, na microescala, a arquitetura pode exercer um papel fundamental para a questão da mobilidade urbana. O que a arquitetura pode prover, tá? Se pensada nessa relação, se tiver interesse, se tiver responsabilidade de quem está desenvolvendo esses projetos, a arquitetura pode ser pensada com fachadas ativas. O que são as fachadas ativas? É quando a gente torna os térreos, os andares mais baixos, e relaciona uma relação direta com eles, visual, entre eles e a rua, entre eles e o espaço público. Isso é fundamental para a questão de segurança, por exemplo. E a segurança vai desencadear o quanto essas ruas vão ser usadas. E o quanto essas ruas vão ser usadas, quando eu me sinto à vontade para estar a pé numa rua, ou ter a oferta de serviços numa cidade mais diversificada, com as fachadas ativas, que vão ter comércios, vão ter movimento, fazem com que a gente realmente use esses espaços. E usar esses espaços, ter segurança, conseguir atender as nossas necessidades mais básicas numa distância curta, considerando que a gente vai ter essa diversidade de uso na cidade, que a arquitetura pensa nisso, a gente influi na mobilidade porque a gente proporciona a caminhabilidade. Caminhabilidade não é um conceito novo, mas é um conceito muito atual e que tem sido cada vez... a gente vê essas ideias conceituais e a gente pensa que não vai ser aplicada. A gente tem visto ser aplicado. E a caminhabilidade é isso, ela permite com que as coisas sejam resolvidas a distâncias curtas. Historicamente, as primeiras cidades da antiguidade e tal, eram cidades muito densas. E tudo tinha que acontecer a curta distância, porque não tinha meio de transporte. E a gente está revendo isso agora. Então, assim, ter a caminhabilidade, ter essas pequenas clientelabilidades que a gente consegue resolver a nossa vida, contribui na mobilidade de forma imensa. Porque a gente reduz o transporte, deixa para a escala maior a conectividade entre essas pequenas clientelidades que vão ir se formando na cidade. Então, otimiza o transporte público, otimiza a mobilidade, minimiza o uso do transporte individual. Então, é muito, muito, muito interessante o quanto a arquitetura pode, sim, contribuir para o urbano. Que bom, Márcia. Por favor. Não, manda. Tu é a protagonista, só ia concordar contigo, tô aqui fazendo... sim. Tem um monte de gente concordando contigo aqui, ó. Paula, que bom. Que bom saber que a gente... Sim. O Rogério, enfim. As ideias, né?
Isso, tem muitos aqui. A Karen também participando conosco, Rogério Barra, nosso diretor de marketing. Pessoal, a gente está falando aqui de Porto Alegre a Pelotas com a arquiteta e urbanista Márcia Rodrigues. E essa é uma live da Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. Eu gosto sempre de pensar assim, porque quando nós estudamos um pouco sobre o desenvolvimento do Brasil, né, eu acho que eu cheguei a comentar, não sei se foi contigo, que o primeiro censo do Brasil foi 1800 e uns quebradinhos, nós tínhamos 10 milhões, né? 30 anos depois foram para 17 milhões. E nos últimos 50, 60 anos a gente cresceu 100 milhões de pessoas. Ou seja, nós não paramos de crescer, né? A gente fica chateado, poxa, as pessoas não têm filhos hoje, antigamente tinha 10, 20 filhos. Sim, mas nós tínhamos 100 milhões para ter 10, 12, 14 filhos. Hoje o Brasil aí tem 210 milhões de pessoas, 220, alguns números dizem, né? E vem crescendo exponencialmente. Aonde essas pessoas vão morar, né, Márcia? Cada dia que passa, elas se concentram mais, né? Cada dia que passa, eles procuram estar nos grandes centros. E eu penso que esse tema é um tema, por isso que a gente pensou nesse tema para o futuro. Porque o que está acontecendo hoje, Márcia? Sobretudo em São Paulo, aqui em Porto Alegre também está acontecendo, eu penso que Pelotas vai acontecer também, isso já não está acontecendo. Como tu não tem mais o maior insumo da construção civil, a gente chama isso de land bank, são os terrenos da construção. Ou seja, eu tenho que ter um terreno bem localizado para ter um produto óbvio, né? Evidentemente que a estética tem muito a ver, evidentemente que a disposição tem muito a ver, mas a localização é um fator muito determinante. São Paulo, por exemplo, como tu não tem mais terra, tu não tem mais área, eles estão destruindo prédios de até 6 andares. Não são mais casas, né? Eu tenho prédios inteiros de 6 andares com elevador sendo destruídos para colocar um empreendimento em cima dele, né? Então, para concentrar as pessoas no mesmo lugar. Isso vai sobrar para os arquitetos resolver esse problema, né, Márcia? A densidade das cidades é um tema polêmico, acima de tudo, tá? Mas é essencial para as cidades. O que acontece? Quando a gente densifica, a gente otimiza o uso do transporte, o uso da infraestrutura urbana. Quando a gente pulveriza essa cidade, a gente tem mais ônus com isso. A gente sabe que a economia não pode estar sempre investindo eternamente disso, e subutilizando as infraestruturas que estão disponíveis, né? Então, sim, por esses aspectos, a densidade é muito importante. Densificar as cidades que possuem infraestrutura é muito importante. E nesse movimento que tu falou de que as cidades estão cada vez mais densas, a população está cada vez mais urbana, a estimativa é que na escala mundial, 70% da população em 2050 vai estar nos grandes centros. E vai fazer com que novos polos se desenvolvam. As grandes cidades, claro, vão crescer, mas polos mais regionais também vão crescer e vão se desenvolver. Então, não sei como é que está a conexão para vocês aqui. Para mim deu uma trancadinha. Deu uma trancadinha, mas eu acho que já voltou ao normal. Então, essas cidades vão se desenvolver e cidades menores, mais regionais, já está previsto esse movimento de crescerem também. Até porque se prevê uma saída. E isso não é da agora da pandemia, tá? Isso já era previsto dos grandes centros, das megalópolis, para esses polos regionais de atratividade. Então, vai ser muito importante essas movimentações nas próximas décadas. Para a cidade, para a arquitetura. E a arquitetura vai ter que pensar isso, vai ter que se preparar para atender essa demanda. Sem dúvida. A Paula, além de dizer que tu é a melhor arquiteta de Pelotas, tá? Ela está dizendo que o exemplo é Camboriú perfeito, teu exemplo é fantástico. Camboriú, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Paula citou o exemplo de Camboriú. Camboriú fez uma mudança significativa no plano diretor para colocar aqueles prédios na orla, porque tu não tinha mais onde colocar prédio ali. Então, tiveram que fazer uma modificação para poder fazer aqueles prédios, aqueles arranha-céus que eles têm ali, prédios incríveis, inclusive, né? A Aline está dizendo que é melhor mesmo, viu? É verdade, viu, Márcia? Está tudo bem peso aqui, que legal.
Que legal. Então foi feito isso. E falando sobre plano, especificamente sobre plano diretor, no desenvolvimento da cidade, as cidades, elas, num primeiro momento, sem o plano diretor, se desenvolveram de qualquer jeito, alheio à mobilidade urbana, né? Eu cito o exemplo de algumas cidades, que eu não quero citar o nome aqui, e eu faço uma crítica severa às cidades que não se preocuparam com a mobilidade urbana. Por exemplo, Canoas é uma cidade que conseguiu resolver isso, ela desenvolveu e conseguiu resolver isso com arteriais muito importantes. Porto Alegre, com a terceira perimetral, né? Ela fez algumas desapropriações, ela aprovou a lei do solo criado, ele resolveu uma série de problemas. Eu acho que a municipalidade, junto com o time de arquitetos, tem que pensar, né, num plano diretor e que desenvolva a cidade, né, que desenvolva o comércio, que desenvolva a cidade a partir da construção civil. Eu costumo dizer sempre que primeiro chega a construção civil, primeiro chegam as casas, primeiro chegam os apartamentos, depois vem o comércio e depois vem as pessoas. Então, o grande impulsionador das cidades sempre foi a construção civil, né? Eu vou citar inúmeras cidades do Brasil, cidades aqui do Rio Grande do Sul, que não tinham nada. Se eu pegar o Google Earth e dar uma olhada ali e retroagir, tem uma ferramenta lá em cima que eu retroage há alguns anos, eu vejo vazios urbanos. Depois de alguns anos, grandes empreendimentos naquelas áreas que estão altamente densificadas com comércio, com escolas, com belas avenidas, e é o grande trabalho dos arquitetos, né, Márcia? Sim, eu costumo pensar que a arquitetura e o urbanismo resultam numa cidade que é responsabilidade desses três atores, tá? O primeiro ator é a construção civil, tá? Os incorporadores e loteadores. E eu gosto da expressão em inglês, que infelizmente a gente não usa aqui, mas em inglês a gente chama esses profissionais de desenvolvedores. Tá? São profissionais que desenvolvem a cidade, desenvolvem a construção. Então, eu acho muito importante a gente lembrar desse termo, porque é uma classe que está desenvolvendo as nossas cidades. O outro ator muito importante é a gestão urbana, que é responsável, que tem a atribuição e a responsabilidade de pensar e planejar e gerir as nossas cidades. Tá? Então, eles têm um papel muito importante nessa construção de cidade. E, por último, os usuários, que realmente são os últimos a chegar, talvez, mas que é o que dá vida e que faz dar esse trabalho tanto da gestão municipal quanto dos empreendedores, desenvolvedores, ter sentido. Tá? A gente faz isso e qualifica a cidade para que as pessoas possam usufruir dela. E eu sempre quando eu penso nesse assunto, gestão urbana, desenvolvedores, eu sempre penso que tanto um quanto o outro são estigmatizados. O desenvolvedor, o incorporador, o loteador, sofre com esse estigma, muitas vezes, de especulador imobiliário, que é o oposto do que o desenvolvedor está fazendo. Ele está crescendo a cidade, levando a infraestrutura até ela, para que as pessoas tenham moradia, tenham onde trabalhar, tenham onde circular e onde conviver. Ao contrário do especulador, esse sim, que pega um terreno, deixa lá plantado, esperando que a gestão pública tenha o ônus de levar toda a infraestrutura necessária para valorizar o imóvel dele. Então, os desenvolvedores têm um papel muito importante no qualificar a cidade. E a municipalidade também, tá? É o papel da municipalidade pensar e planejar a cidade e estabelecer as diretrizes. Os planos diretores são pensados e repensados a cada 10 anos. Justamente porque a cidade é um organismo vivo, né? E cada vez essa demanda de mudança e revisão é mais rápida. A gente precisa dessa segurança de 10 anos, é muito importante, porque a gente precisa ter uma lei segura que nos dê garantia e nos dê uma referência, mas é muito importante ter métricas para a gente repensar a cidade a cada esses 10 anos. Então, uma visão até mais econômica da gestão da cidade, e sempre pensando não só no planejamento, às vezes essa questão o estereótipo da gestão pública é ficar muito focado no licenciamento, não tanto no planejar a cidade. É um estereótipo, porque tem pessoas lá dentro pensando a cidade. Mas, por questões burocráticas,
pela questão de leis, as leis são super complexas, para ficar tentar coibir as más ações, às vezes vão ficando cada vez mais complexas e o sistema cada vez mais burocrático. O que é ruim para quem está querendo regularizar suas construções, para quem está querendo desenvolver, mas também é ruim para esses gestores da cidade, porque eles gastam muita energia tentando coibir as más ações, em vez de gastar suas energias planejando e gerindo qualitativamente a cidade, para daqui a 10 anos a gente entender como é que ela evoluiu, como é que ela cresceu, e esses profissionais acabam ficando estigmatizados e não sendo utilizados. A gente não tem um funcionalismo público que possa crescer indefinidamente. Então, eu acho muito importante a gente simplificar as leis e otimizar esses processos, para justamente garantir que esses profissionais que estão capacitados para pensar a cidade, desenvolver a cidade, possam se dedicar a isso. Então, pensando que os dois têm esse estereótipo, e historicamente a gente pensa que tem uma dicotomia entre esses dois entes, mas na verdade não. São duas entidades, dois atores que estão pensando na cidade e querem o melhor para a cidade. Então, o empreendedor quer que a cidade seja ótima para valorizar os imóveis, para qualificar os espaços que eles estão criando. E a gente tem visto cada vez mais desenvolvedores pensar isso e atuar dessa maneira. Então, é muito bom ver que a gente está evoluindo, está crescendo e realmente está recuperando essa visão de cidade para todos. É muito importante. Que bom, essa tua reflexão foi muito importante, né? E eu gosto sempre de falar o seguinte, eu sempre falo, como a gente participa, tu trabalha B2B, eu também trabalho B2B, ou seja, nós trabalhamos de empresa para empresa, então nós entendemos um pouco das nuances do processo de aprovação de projeto, desenvolvimento de projeto, relacionamento com a municipalidade, é um tanto quanto entroncado, é difícil. E verdade seja dita, né? Nós somos consultores, nós trabalhamos no back office, né? Então eu posso falar isso mais abertamente. Quem desenvolve de fato a cidade é o construtor, ele faz a rua, ele leva encanamentos, às vezes quilômetros, gastam milhões em infraestrutura, porque em alguns lugares não tem infraestrutura, então quem faz é o construtor, ele acaba por compensação, arrumando praça, dando terreno, um pedaço do terreno para um colégio, para uma escola, ele desenvolve projetos para a cidade, as compensações são elevadas. Então, é uma via de duas mãos. A municipalidade que sabe aproveitar bem esse desenvolvimento, a municipalidade, quando ela sabe trabalhar em parceria com o construtor, todos ganham, toda a cidade ganha, né? Exatamente. Porque as pessoas vão para ali, né, Márcia? As pessoas vão acabar morando, porque as cidades vão crescer, não tem como parar o crescimento. Eu vou te falar da região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, né? Canoas cresceu nos últimos 15 anos vertiginosamente. Porto Alegre não tem mais para onde crescer, né? Porto Alegre é uma cidade de 1,5 milhão, não tem mais para onde as pessoas irem, elas acabaram indo para a metropolitana. Né? Eu trabalhei na Cirela há muitos anos, fiz diversos lançamentos da cidade de Canoas sobre esse viés. Né? Canoas era um bairro de Porto Alegre, foi o que a gente vendia, e de fato foi, e Canoas hoje tem vida própria, se desenvolveu, aproveitou todo esse mecanismo. A tua cidade é uma cidade incrível, o que se consome de imóvel aí, eu fico impressionado de onde sai tanta gente para comprar em Pelotas, né? Eu também já me perguntei muito isso, tá? E é exatamente isso que a gente estava conversando um pouquinho antes. Existe esse planejamento e essa quantificação de que a Pelotas, como um polo regional, vai crescer. Então, sim, está se investindo nisso, a gente está se preparando, esses desenvolvedores estão preparando a cidade, preparando seus empreendimentos para receber essas pessoas, receber esse momento. Porque não é uma coisa que a gente pense só no curto prazo, né? A gente pensa, tem que ter demanda para o lançamento que vai acontecer até o final do ano. E sim, tem que ter, mas está se pensando a cidade, estão se pensando esses bairros para atender a demanda nos próximos 10 anos. E vai ter demanda porque a gente está vendo essa urbanização crescente, né, nos próximos décadas. A Aline está fazendo uma pergunta para ti, perguntando o que tu acha dos condomínios horizontais, os fechados? Essa pergunta é complicada. E, assim, tem pontos positivos e, claro, pontos negativos. Nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão necessitando mais do espaço, estão necessitando mais da casa.
voltaram a gostar do pátio. Então, esses condomínios estão proporcionando isso às pessoas. É uma necessidade que as pessoas têm, a gente não pode ignorar totalmente isso. E principalmente porque, por muito tempo, as cidades não conseguiram proporcionar espaços que atendessem essa demanda, por justamente aqueles problemas que a gente conversou, não ter fachada ativa, não tinha segurança, levou para as pessoas, fez com que as pessoas quisessem se fechar nesses lugares, o que complicou um pouco ainda mais a questão da segurança, né? Porque afastou as pessoas da cidade, afastou as pessoas da rua, etc. Então, é uma necessidade que as pessoas têm, a gente não pode negar isso. Mas é importante a gente pensar criticamente isso e como a gente vai, porque as cidades vão crescer em direção a essas zonas, e como é que a gente vai conectar essas cidades a esses empreendimentos. É muito importante. Márcia, deixa eu aproveitar, então já que tu tá bem, tá bem à vontade aqui, eu vou te fazer uma pergunta interessante, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu queria que tu me dissesse o seguinte, ó. Como tu vê a cidade do futuro? Como elas serão, Márcia? Eu vou te dar, essa é uma bomba, né? Como é que, na tua opinião, vão ser as cidades do futuro? Conta pra mim. Sim, é uma bomba, mas assim, tem uma questão temporal muito importante aí. A cidade do nosso futuro provavelmente é a cidade do presente de muitos outros lugares do mundo, né? Então tem uma questão temporal que o tempo e o presente e o futuro não é igual em todos os lugares. Então os centros mais desenvolvidos, eles já estão nas cidades que daqui a uns dias vão ser a nossa cidade do futuro. E eu gosto muito de pensar não num modelo de cidade formado, mas algumas características que essas cidades deverão e provavelmente terão e que a gente quer proporcionar desde já para as cidades na construção, no pensar em arquitetura. Essa questão da caminhabilidade que a gente falou é muito importante, da relação entre o público e o privado vão ser fundamentais para o desenvolvimento das cidades, para as mobilidades urbanas, né? Outra coisa que eu gosto de pensar é que as cidades vão ser cada vez mais diversificadas. A gente cometeu erros no passado e quando a gente tenta, a gente pode cometer erros, faz parte. No urbanismo dos anos 50, 60, que resultou nas cidades como a gente vê hoje. E o que eu vejo é a correção disso, uma correção no sentido de mistura de usos. Tá? Acredito que a gente revisitar isso, voltar a misturar os usos, comércio, lazer, morar, vai proporcionar cidades do futuro de qualidade, e é o que eu gostaria e que eu imagino que as cidades vão ter. A cidade do futuro vai ser mais sustentável, tá? Então eu imagino que a gente vai começar a ter um cuidado cada vez maior com as questões de arborização, de ventilação urbana, que é fundamental no pensar o construído para garantir que todos tenham ventilação. A cidade do futuro vai ser conectada, vai ser inteligente, não tem como fugir disso, já é realidade na China, por exemplo, tá? Então, vamos aceitar que vai ser conectada, vai ser muito monitorada, e isso é muito importante para a gestão urbana, ter esse monitoramento dos fluxos, ver como as pessoas se movimentam, se deslocam, para a questão de segurança também. Então, já é uma realidade em outros lugares, e eu acredito que vai ser, em breve, uma realidade para as nossas cidades do futuro também. Que legal, essa questão de conexão. Então não dá mais para construir um prédio onde não pega sinal de Wi-Fi, não. Onde não chega, não, onde não chega internet fibra, nem pensar. Eu acho que muito em breve, acho que até ano que vem não vai ser construído um prédio que não tenha 5G, né? Que não tenha pensado para essas tecnologias. É verdade, é verdade. É um movimento que já vinha acontecendo, tá? Essa questão tecnológica toda é uma revolução que vem acontecendo nas últimas décadas. Mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo catalisou isso, acelerou esse processo. Então, a gente descobriu que a gente pode, sim, fazer muitas coisas. Nos possibilitou, por exemplo, estar fazendo essa live de Pelotas a Porto Alegre, com pessoas de outros municípios assistindo. Então, é muito importante, veio para ficar, não tem como voltar atrás. E, claro, tem que saber medir, tem que saber ponderar, enfim, organizar para que não vire só isso, não se perca nisso, mas é o futuro, com certeza já é o presente, vai ser o futuro.
Sabe que agora é o Luciano gestor, né? Eu gosto sempre de pensar, e eu digo isso e vivo isso, né? Que o problema, na verdade, não é um problema, né? O problema, de fato, ele é uma oportunidade para te fazer diferente, para te fazer melhor, para te mudar o caminho, para te encontrar uma solução, né? Se eu enxergar o problema como uma barreira, como um muro, ele de fato vai ser um problema e ali eu vou ficar sentado, ali eu vou ficar deitado. Diante dessa ideia, o que eu quero dizer com isso é que essa pandemia nos mostrou um outro caminho, outras possibilidades, né? É verdade que ela não foi boa, não foi legal para ninguém, mas ela nos mostrou a importância da nossa casa, a importância de outras coisas que nós não tínhamos o olhar por conta, né, justamente desses tempos acelerados que nós vivemos, né? E talvez essa questão de conectividade da cidade do futuro, e dentre tantos, né, vai ser uma cidade, na questão de mobilidade, que vai ser uma cidade mais velha, as pessoas estão ficando mais velhas, estão vivendo mais, né? Então vai ser uma cidade preparada para idosos. Nós tivemos em Porto Alegre, no Brasil, diversos cases de empreendimentos vintage, construídos para pessoas de uma idade um pouco mais elevada, né? E São Paulo aí revolucionando, fazendo apartamento de 10 metros quadrados, a Vitacom fazendo, né? Eu sempre brinco de dizer o seguinte, claro, é uma grande solução, eles fizeram uma roupagem, mas foi uma solução excelente para vender a 10 mil reais o metro quadrado, né, Márcia? Você é um arquiteto que inventou, né? Subiu bastante o metro quadrado. Claro, esses são empreendimentos localizados em regiões de grande conectividade, etc. Mas pegando a cancha dessa nova vivência que a gente está tendo de espaço, de arquitetura, etc. Tu falou em Canoas. Quando eu morei eu estudei um tempo em Porto Alegre, e na época de vestibular, cursinho, essas coisas, eu me lembro que a gente estudava que as cidades dormitórios da região metropolitana, Canoas conseguiu se reinventar, né? Tá se reinventando, enfim. Mas a gente falava nessas questões, cidades dormitórios. Eu acho que até agora, antes da pandemia e tal, a gente estava tratando as nossas casas como casas dormitórios, porque a vida era totalmente na rua. A gente vinha para casa para dormir ou maratonar Netflix. Eram os momentos que a gente ficava em casa. Então, nos confinar nos fez voltar a atenção para o espaço privado. E, ao mesmo tempo, em contraponto a isso, nos fez perceber o quanto é importante essa vida fora de casa, quanto faz falta e quanto esses espaços públicos são lugares que nos fazem encontrar, são lugares de encontro. Então, nos trouxe essa percepção, deixou mais saliente essa percepção de que os espaços públicos são muito importantes. Nos fez valorizar tanto o público quanto o privado. Eu acho que esse momento em relação à arquitetura, em relação ao urbanismo, está sendo muito interessante. Por isso, está nos fazendo repensar. Está sendo muito interessante também porque estão existindo procedimentos públicos de facilitação de acesso a juros, de financiamento ao crédito, que está possibilitando que essas pessoas que estão revendo seus lares, estão revendo as suas casas, tenham condições de acessar. Isso nas diferentes classes, né? O acesso ao crédito está sendo fundamental para que essas pessoas também possam atender essas novas necessidades. Então, acho bem pertinente isso que está acontecendo, e é muito importante a gente pensar que tem mais um fator. A gente está nesse momento analisando e decidindo quem vai gerir as nossas cidades nos próximos 4 anos. A municipalidade e os gestores públicos são responsáveis pela gestão da cidade. Então, é muito importante nesse momento que a gente está mais sensível à cidade, mais sensível aos nossos espaços privados, analisar o que essas pessoas estão propondo em relação a isso. Porque às vezes a gente esquece, né? Porque são tantas questões importantes que a gente esquece de ver o que eles estão propondo em relação à cidade. Mas agora é o momento. É o momento de olhar, decidir e pensar isso também. Até porque ninguém vai tomar a cidade por assalto, né, Márcia? Vão tomar no voto, né? Então é nós que vamos votar, né? A gente tem que escolher quem representa essas ideias, nossos desejos para as nossas cidades também. Não podemos esquecer desse aspecto na hora de escolher. Márcia, deixa eu cumprimentar os nossos ouvintes. Aqui tem um monte de gente aqui abanando, acenando, né? Obrigado, Tiago. Obrigado, a Organite, grande Miguel Medeiros, esteve numa live conosco aqui. A Aline a gente já falou, Tiago. Luciana Marafigo, esposa do meu amigão
meu amigo doutor Marafigo. E o Arthur, nosso colega da FGV, está te fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta da bombástica. Grande Arthur, saudade. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Márcia, olha só, o Arthur está te perguntando o seguinte, você está vendo a pergunta dele aqui. Márcia, tu acredita que em cidades mais nichadas, pessoas trabalhando e morando mais perto, ou uma cidade mais integrada com pessoas e deslocamento, mais integradas com grandes deslocamentos das pessoas, como é que tu pensa a cidade nesse sentido, Márcia? Você está enxergando, eu estou ficando cego, eu acho. É justamente o que eu penso que a gente tem que rever, tá? Os grandes deslocamentos são importantes, tá? Mas a gente tem que pensar nas cidades com centralidades. E isso é o papel também da arquitetura, com todos esses mecanismos e gentilezas urbanas que a gente conversou. Então, encurtar as distâncias é fundamental para as nossas cidades, para que as nossas cidades melhorem. Ao mesmo tempo que uma visão macro, uma visão pública de gestão, tem que pensar na conexão entre essas diferentes centralidades. Aí sim, pensando em mobilidade, pensando em transporte público, pensando em deslocamento, porque vão ter deslocamentos, as cidades vão crescer e vão se integrar, a gente vai precisar de conexões regionais. Por que a China está... Um dos fatores importantíssimos para a China é realmente o transporte, eles conseguem atravessar o país em horas. Então, os deslocamentos são necessários? São. Mas nessa escala do micro, nessa escala do bairro, é importante que a gente consiga resolver muitas das nossas necessidades para qualificar nossas cidades do futuro. Boa, boa. Obrigado, Arthur. Rogério Bá, meu diretor, obrigado por tudo. Rogério é o nosso diretor de marketing responsável pelas nossas lives aqui, cuida das nossas redes sociais. Ele que fez aquele card bonito para nós lá, viu, Marcia? Genial o card. Eu olhei e gostei. Nem reclamei nada. E olha que arquiteto olhar a graficação e não reclamar nada é complicado. A gente é extremamente... Tava ótimo o card, obrigada. Que bom. Então, Márcia, fala para mim o seguinte, ó, para ti, qual cidade do mundo é um exemplo de cidade do futuro? Tu deve estar conectada com o mundo, né? Qual, na tua opinião, é uma cidade de exemplo, assim, que tem feito o tema de casa? A gente tem, assim, se a gente for pensar em cidades do futuro e procurar, a gente vai encontrar diversos exemplos, tá? A China tem cidades, o Japão tem cidades pensadas para o futuro, tá? Cidades planejadas, etc. Catar, Emirados Árabes, Arizona, tem tudo. São esses... tem um arquiteto muito famoso, o Big, é um arquiteto dinamarquês. Ele pensa em cidades flutuantes, com modos que vão se conectando, autossustentáveis. Mas isso, claro, é uma coisa meio Jetson, sabe? Que parece aquela cidade futurística que não vai chegar nunca o dia. Tem a cidade do Google. Mas eu quero trazer um exemplo mais concreto, mais acessível e mais próximo da nossa realidade. Uma cidade que pensou no futuro, pensa no futuro e se reinventou é Bogotá, na Colômbia. Aliás, a Colômbia de maneira geral, tá? Então... essa atenção, esse investimento maciço em infraestrutura urbana e mobilidade fez Bogotá se tornar uma referência em cidade para o presente e para o futuro. Então, gosto sempre de um exemplo mais real, mais próximo da gente, e acho que a Colômbia e Bogotá tem Medellín também, que também está atuando muito importante urbanisticamente para desenvolver a cidade e revisitar questões de segurança, realmente mudar a concepção de cidade que eles tinham antes. Que legal, eu não sabia. Tem bastante cidades, então, que já estão conectadas, né? Tu viu quem é que entrou agora aí, Márcia? Tá te dando boa noite? Não tô vendo aí. O Abraão Couto. Outra pessoa com quem eu aprendi muito na pós. Sabe muito de mercado imobiliário, muito de construção. O Abraão sabe muito, é verdade. Que bom poder ter vocês aqui e rever, não vou dizer, mas ter esse novo contato, é sempre bom a gente retomar, né? Eu confesso que eu sinto saudade.
Que bom, é verdade. Hoje de manhã nós ficamos, eu e o Abrão e mais 4 pessoas, em quase 4 horas de reunião discutindo projetos para o futuro, para uma cidade do futuro. E tu sabe que o Abrão é meticuloso, é detalhista, e está preocupado com detalhes, preocupado com todo o desenvolvimento do projeto, e de fato a gente está pensando justamente nesse tema, uma cidade para o futuro, desenvolver empreendimentos conectados, empreendimentos com a cara que tu falou lá atrás, uma cara mais contemporânea. E isso é muito importante, essa preocupação a gente vê nos empresários hoje, né? Preocupados com esse desenvolvimento. Preocupados em deixar um legado, né, Márcio? Eu acho que tu tem trabalhado muito isso também, né? Sempre, os empresários já não fazem mais empreendimentos como se fazia antigamente. Faz de qualquer jeito, pinta de qualquer cor, faz assim que vende, não. A gente vê uma preocupação, a gente que trabalha do outro lado, na consultoria para várias empresas, justamente essa preocupação do empresário em fazer um empreendimento que vai deixar um legado, né? Olha, eu quero fazer uma coisa bem feita, porque fazer bem feito e mal feito é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, né? Então a preocupação é algo que me chama muito a atenção. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com times assim, com times que se preocupam justamente com esse tema, com cidades para um futuro melhor, com uma cara melhor, com uma estética melhor. Isso dá um gás maior para nós, né? Eu acho que também deve ver isso, né? Não é visível o quanto o mercado imobiliário mudou. Essa não preocupação que existia com a estética, com os espaços, com a qualidade, que aconteceu por um período nosso, vem mudando e como arquiteto é excelente ver isso acontecer e, de certa forma, participar disso, poder contribuir para isso. É o que a gente almeja, enfim, é por isso que a gente trabalha, é isso que a gente trabalha, e a solidez, eu acho que a gente veio de um período de muita pujança economicamente, era fácil fazer as coisas, só que aí nos fez esquecer o quanto era importante que tanto os produtos quanto as construções fossem pensadas para durar. Então a gente retomar essa atenção no cuidado da construção, na qualidade da construção, pensando que isso vai durar por anos, que tem que se adequar à evolução da vida das pessoas, porque não é descartável, eu jogo um imóvel fora e não uso mais. Não é uma roupa, né? É um lugar que a pessoa compra para viver pelo menos 20, 30 anos da vida quando compra, né? Quando investe no empreendimento para locação, eu quero um investimento que dure, que não dê manutenção. Então, a qualidade voltou a ser uma preocupação muito grande no setor, e é excelente ver isso acontecendo, principalmente se tu pensa num viés sustentável da arquitetura, um viés sustentável da cidade. A gente pode pensar em sustentabilidade com aqueles várias estratégias, posição solar, uso de energia, várias coisas tecnológicas. Mas eu acho que o primeiro passo é pensar em construções de qualidade, sólidas e que durem. Para mim, é o básico da sustentabilidade no mercado imobiliário, a gente pensar que tem que durar, tem que ser bom, não pode demandar muita manutenção. Então, é importantíssimo e muito bom ver esses movimentos no mercado, ver essa consciência. E ainda muito mais do que isso, né? Essa preocupação em não só fazer como nós fazíamos antigamente, a gente viu isso muito, que era só empilhar tijolo. A construção não é mais empilhar tijolo. Tem um penso, tem uma estratégia, né? Tem uma preocupação orgânica sobre cada aspecto da construção. Eu vejo que a gente participa de projetos, não diretamente, mas indireta, na consultoria, ou seja, criticando, ou seja dando ideias, né? E nota-se, portanto, a preocupação do empresário, né? Isso é muito importante. Mas antes de mais nada, Márcio, eu preciso dizer 2 coisas. Primeiro, a gente só tem mais 6 minutos agora, estamos indo para o final. Antes das tuas considerações, eu quero fazer uma última pergunta aqui para ti, Márcia. E aí depois a gente tem que fazer as considerações, porque a gente só tem 1 hora aqui, tinha mais tempo, mas não vai dar certo. Talvez a gente faça uma outra live, né, sobre outro tema. Márcia, a gente falou bastante aí da cidade do futuro, mas eu quero deixar então, eu tinha mais perguntas, mas eu vou fazer essa última para ti. Como tu trabalha na questão B2B, tu fez vários projetos. Eu queria que tu falasse para mim de um projeto em especial, tá? Que foi importante para a tua carreira, um projeto que chamou a atenção, enfim. Fala de um dos teus tantos projetos que tu já fez lá na Gris. Sabe que é complicado falar de um? Porque arquiteto gosta do projeto que está fazendo, o projeto atual. Por exemplo, boa. Saiu bem nessa, né? Essa é excelente. Né? E o envolvimento como arquiteto é tão grande com aquele projeto que a gente
naquele momento é o mais importante, até porque a gente carrega essa bagagem de todos os projetos que antecederam para qualificar o atual e qualificar os próximos. Então, acho injusto eu dizer um projeto importante, mas realmente o que é muito importante para a minha carreira é essa bagagem, essa solidez que todos e desafios e erros e acertos que todos os projetos que eu desenvolvi, enfim, na minha trajetória, contribuíram para a minha formação, contribuíram para a minha carreira, contribuíram e vão contribuir para os projetos que eu estou fazendo hoje, que a gente vai fazer no futuro. Então, definir um é injusto com os demais. Cada um tem um aspecto diferente. Um a gente aprende alguma coisa de construção, outro a gente aprende alguma coisa de espaço. É fundamental, por exemplo, na incorporação, a gente pensar que tem que ser. Como a gente não tem o consumidor final, assim, ali cara a cara, dizendo o que quer, o que não quer, é importante a gente pensar nessa flexibilidade. Então, me ensinou muito a trabalhar para o mercado, me ensinou muito a pensar de uma forma flexível. E então, eu acho realmente injusto. Desenvolvimento de projetos urbanos me ensinou muito sobre urbanismo, me ensinou muito sobre pensar a cidade, a calçada, o que importa para atravessar a rua, a questão da segurança. Então, não é realmente muito injusto, mas todos são importantes, os do momento são mais importantes ainda, e os próximos, com certeza, vão ser tão importantes quanto. Que bom, não esperava outra resposta de ti, foi sábia a tua resposta, viu? Márcia, acabei de receber uma mensagem aqui do Rogério, nosso diretor de marketing, dizendo o seguinte: Luciano, tu acabou de entrar na zona vermelha, porque o Instagram vai te derrubar, diz ele. Márcia, obrigado pela tua disponibilidade, adorei a nossa live, espero que a gente possa fazer outras sobre outros temas. Hoje nós falamos com Márcia Rodrigues, arquiteta, urbanista de Pelotas, sócia da Guris. Foi um prazer enorme te ter aqui, ter todos os nossos espectadores aqui. Tem várias perguntas que ficaram para trás. Obrigado por todos que participaram conosco, nossos clientes, colegas, amigos. Os teus colegas certamente estão aqui também, te incentivando. Obrigado por todos. Tuas considerações finais, tem um minutinho, Márcia. Bom, primeiro agradecer, para não faltar tempo, porque é realmente muito bom estar aqui, muito bom trocar essa ideia contigo, uma honra realmente poder passar um pouquinho do que eu penso, de algumas ideias sobre cidade, sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre futuro, e convidar todo mundo a refletir, pensar nesses valores, ver o que concorda, o que não concorda, para a gente realmente qualificar nossas cidades, qualificar nossas casas e pensar no futuro. Obrigada. Show. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima quinta. Até a próxima live. Márcia, obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço.